Nessa aula, você vai aprender a como editar imagens dentro do Confluent de uma forma simples e eficaz. Isso serve para qualquer tipo de imagem. Então fica com a gente até o final e com certeza você não vai se arrepender. Fala galera! Hoje eu vou te ensinar 4 workflows diferentes de como editar imagens, cada um com a sua peculiaridade. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque isso incentiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esses aí, beleza? Vamos lá! Fala galera! Hoje a gente vai utilizar 4 workflows diferentes para editar imagens. Os 3 primeiros vão ser utilizando o modelo das aulas passadas, que é o Z-Image Turbo, e o último a gente vai utilizar um workflow que já tem os templates do Confluent aqui para a gente utilizar, que é o Flux Clean Image Edit. A gente vai ter que baixar os modelos dele para poder utilizar esse workflow, mas no decorrer da aula a gente vai fazendo isso junto bonitinho, tá? Lembrando que todos os workflows eu vou deixar disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá bom? O primeiro workflow, que é o workflow que eu criei, que é esse aqui, a gente vai clicar, segurar e arrastar para cá, ou você pode apertar Ctrl S para salvar aqui. E quando vocês arrastarem para cá, provavelmente vocês vão ver algum nodezinho aqui vermelhinho. Então, é só vocês virem aqui em Manager, vem Install Missing Custom Nodes, olha os nodes que estão aqui faltando, clique em instalar, né, install, e depois é só clicar aqui em Restart, tá bom? Para reiniciar o Confluent. Qualquer coisa, se ainda assim der algum problema, é só você fechar e abrir o Confluent de novo, que vai estar funcionando bonitinho. Como que funciona esse workflow? Ele é bem parecido com o workflow normal que a gente tem do Z-Image Turbo, mas a diferença é que aqui a gente vai colocar a imagem que a gente quer editar. Na minha ocasião, eu vou colocar essa imagem aqui dessa família, que tá aqui, né, dessa mulher, dessa criança, desse cachorrinho, e eu quero fazer uma certa alteração. Eu quero envelhecer o rosto dessa mulher, tá bom? Só o dessa mulher. Então, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente carrego a imagem aqui, venho aqui em cima e coloco o meu prompt, tá bom? Qual vai ser o prompt que eu vou utilizar? Eu vou abrir aqui o DeepL e vou colocar o seguinte. Vou colocar esse prompt. Uma linda mulher ruiva idosa abraçando uma criança e um cachorro beagle em um lindo jardim. Esse aqui que é o meu prompt. Ctrl C, vem para cá, apaga tudo isso aqui, Ctrl V. E agora eu vou clicar aqui em Run e ele vai gerar aqui a imagem pra gente. Vamos esperar um pouquinho. E olha só, aqui no Node de Save Image, a gente vê o resultado final. E aqui nesse Node de Image Compare, se a gente passar o mouse, a gente vê antes e depois, tá bom? Antes e depois. Se a gente passar aqui, a gente vê que realmente ele conseguiu envelhecer o rosto da mulher, ficou muito bom. Só que o problema é que ele fez alterações na imagem inteira. Veja só, ele alterou aqui o rosto da criança, alterou aqui alguns acessórios, como por exemplo, a coleira do cachorro, alterou um pouco o pelo do cachorro também e fez alterações no jardim também. Olha só, a gente vê que as folhas do jardim estão diferentes, alguns vasos também. Então, isso não é interessante. Ele edita a imagem, mas ele faz alterações na imagem inteira. E por que que isso acontece, galera? Agora vem a explicação. Porque geralmente, quando a gente quer gerar uma imagem com esse workflow aqui, text to image, a gente simplesmente vem aqui e coloca esse node de empty, cadê, ó? Empty st3 latent image. Seleciona a resolução e conecta ele exatamente aqui onde tem latent image, tá bom? Aqui é. Só que a gente não fez isso. A gente transformou isso no workflow image to image por conta da seguinte forma. A gente conectou aqui a nossa imagem de referência, que é o que a gente queria, né? E jogou aqui no node de Vey Encodes e conectou no sampler. Lembrando que aqui a gente também teve que conectar o Vey do nosso checkpoint exatamente aqui. Em vez da gente conectar exatamente esse node aqui que eu apaguei, ó. Em vez da gente conectar esse node aqui, a gente conectou essa imagem no KeySampler através do VENCode. Assim, o sampler vai utilizar a resolução dessa imagem e vai utilizar ela como referência para criar uma nova imagem. Mas ele não vai criar uma imagem 100% fiel, 100% idêntica. E um detalhe muito importante disso aqui está no denoise. Porque quando eu tenho uma imagem conectada ao meu sampler, aqui no latent, o denoise é o que vai dizer
o quão diferente a imagem vai ser da minha imagem original ou quão igual ele vai ser da minha imagem original. Por exemplo, aqui eu coloquei o denoise 0.5 para gerar essa imagem. Veja só se eu colocar aqui agora em 1, que é o valor normal dele, ó. Vamos aqui, run. Vocês vão ver que ele vai criar uma imagem totalmente diferente agora. Olha só. Bum. Ele criou essa imagem aqui. Veja só, ele criou uma senhora aqui, abraçando outra criança em outro jardim, num jardim muito mais diferente que esse aqui. Só vendo antes e depois a gente vê, ó. Não é isso que a gente quer. Não é isso. Então, se eu colocar aqui agora 0.1, está aqui run. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Ele criou a imagem idêntica, quase que sem alteração nenhuma. Não é o que a gente quer da mesma forma, porque a gente quer que ele cause uma alteração. Ou seja, primeira coisa que a gente tem que entender, quanto maior o denoise, mais diferente a imagem. Quanto menor o denoise, mais igual a imagem é a referência que a gente está colocando aqui. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos colocar um valor de denoise que fique o mais fiel possível à alteração que a gente quer. Mas mesmo assim, ele vai causar alterações na imagem inteira. Geralmente eu coloco um valor entre 0.5 e 0.7 nesse tipo de workflow. Ó, botar 0.5 e já gera uma parada bem mais interessante, porque 0.5 geralmente é o meio termo. Então ele gera uma parada um pouco mais interessante, mas mesmo assim ele faz alterações na imagem inteira. Olha só, algo bem mais fiel e legal ao que a gente quer, só que ele ainda assim alterou a imagem inteira. Vou colocar aqui 0.3, pra vocês verem. Ele vai criar algo mais parecido com a imagem original ainda. Ó, ficou mais fiel, porém, mesmo assim, inclusive ficou até um pouco mais legal, ao meu ver, mas ainda assim ele causou alterações na imagem inteira. Então não é interessante, tá bom? Eu geralmente, como eu falei para vocês, eu deixo aqui isso aqui em 0.5. Mas vocês podem utilizar valores entre 0.3, tá? Eu vou até deixar aqui para vocês, um node de notas aqui para vocês entenderem. Vocês podem deixar aqui os valores entre 0.3 e 0.5. 0.3 e 0.75. Pode usar isso aqui. Eu gosto de deixar em 0.5 porque é o meio termo. Às vezes, quando a gente coloca abaixo de 0.5, ele ainda assim cria uma parada muito igual a isso aqui. Beleza? Mas com esse modelo do Image Turbo, se você colocar entre 0.3 e 0.75, dá um resultado legal. Tem outro tipo de workflow aqui em que a gente pode selecionar apenas a área que a gente quer fazer a alteração. Por exemplo, como eu quero fazer essa alteração apenas no rosto da mulher, eu posso selecionar o rosto dela e fazer essa alteração. Assim eu preservo o resto da minha imagem inteira. Esse workflow é um tipo de workflow que a gente chama de inpainting, que a gente faz um tipo de pintura. Vou salvar esse aqui e vou abrir esse próximo workflow para vocês verem como ele é melhor e muito mais eficiente, tá bom? Pegar aqui, esse aqui, Inpaint, clica, segura e arrasta para cá. Mais uma vez, vão aparecer alguns nodes vermelhos aqui para vocês. É só clicar aqui em Manager, Install Missing Custom Nodes, clica em instalar em tudo que está aparecendo aqui e clica em Restart, que vai estar aqui vermelhinho para vocês e ele vai reiniciar o ConfigUI, beleza? E agora é o seguinte, nesse workflow, a gente simplesmente vai clicar aqui e vai selecionar a imagem que a gente quer, tá bom? No caso, a imagem dessa mulher, eu vou clicar, segurar e arrastar para cá e veja só como que funciona ele. Com a nossa imagem de referência aqui, que é o que a gente quer criar a alteração, a gente vai clicar aqui com o botão direito, vai vir em Open in Mask Editor Image Canvas e ele vai abrir essa interface aqui pra gente. A gente tem esse brush, que é o que a gente vai pintar para selecionar a área que a gente quer. A gente pode aumentar e reduzir ele, ó, aumentei aqui. Posso reduzir. Ó, ele tá bem pequenininho agora, não dá para ver. Vou deixar ele mais ou menos nesse tamanho aqui, que eu acho legal. A opacidade. Deixe sempre a opacidade em 1, ou seja, 100%. Deixa no máximo a opacidade. E aqui é o hardness. Se eu aumentar o hardness e deixar isso aqui no máximo, vocês vão ver que ele vai ficar com tudo isso aqui muito duro, com as bordas muito duras. Então, eu não gosto disso aqui, deixar assim. Se eu deixar aqui em 0, vocês vão ver que ele vai deixar as bordinhas mais suaves. Eu gosto de deixar dessa forma. Para desfazer e refazer o que você fez, tem que clicar aqui, beleza? Então, agora, com essas configurações aqui, ó, com brush em 32, hardness em 0, eu vou pintar a área que eu quero causar a minha alteração. Então, eu vou pintar aqui mais ou menos o rosto dela, ó. Isso aqui, um pouco o pescoço também, porque quando envelhece, fica uma papinha no pescoço.
O braço também, porque quando a pessoa envelhece fica umas pelancas no braço, então é interessante selecionar ele também, né? É interessante, seleciona o braço inteiro aqui. É a mão também. Aqui também tem a parte do braço dela que eu vou selecionar. Vai pegar um pouco o cabelo da menina, mas não tem problema, não vou me incomodar. Isso aqui. Fez a pintura da seleção que você quer? Clica aqui em Save e a gente vai ver que já tá aqui feita, né, a nossa máscara, que é onde ele vai causar apenas a alteração da gente. Lembrem-se de, nesse node aqui de Paint Crop, de deixar na mesma resolução. Aqui tá em 1024 por 1024, então vocês deixem aqui em 1024 por 1024. Beleza? Agora é só a gente colocar aqui o nosso prompt, tá bom? Que é esse aqui, que é o Ctrl C. Vamos selecionar isso aqui tudo, Ctrl A, Ctrl V, beleza? E vamos clicar aqui em Run. Ele já vai mostrar aqui pra gente um preview, né, do crop, de onde ele vai fazer a alteração. E vamos ver aqui o resultado final. Olha só, isso aqui é o resultado final e isso aqui é o antes e depois. Viu só a diferença? Ele preservou todos os detalhes da imagem e alterou apenas o que eu selecionei, galera. E aqui é o mesmo esquema de denoise. Quanto maior for o denoise, mais diferente vai ficar. E quanto menor o denoise, mais parecido vai ficar. Lembrando que use o denoise entre 0.3 e 0.75. Eu gosto de deixar em 0.5. Porém, algo mais próximo do que da imagem real, reduz o denoise. Algo mais diferente, aumenta o denoise. Mas tá muito bacana isso aqui. Agora, olha só o que acontece se eu aumentar o denoise para 0.75. 0.75. Vou clicar aqui em Run. Ele criou algo bem mais diferente do que eu queria. A gente vê que ele causou uma alteração aqui na roupa também, olha só. Ele meio que prolongou a manga aqui, deixou ela muito mais velha e aumentou a cara dela aqui de uma maneira assim meio absurda, né? Deu um aumento aqui na cara, na posição do rosto dela também. Então assim, não que ficou ruim, mas quanto maior o denoise, mais diferente vai ser o resultado. Quando eu coloquei em 0.5, ficou no meio termo. Então, ó, voltando para 0.5, estando aqui em Run, olha só, um resultado bem mais fiel. Tá vendo? Ele causou uma alteração aqui na bordinha da roupa dela, né? Mas é porque eu selecionei aqui, né? Eu fiz a seleção. Qualquer coisa, se eu quisesse remover isso aqui, era só eu desfazer a seleção lá. Mas é isso. Vou colocar aqui 0.3, pra vocês entenderem, ó, 0.3. Aqui Run, ele já envelheceu de uma maneira bem mais fiel, mas não ficou tão velho assim. Mas ficou um resultado bem legal. Então, tá aqui a primeira dica para vocês. Usem os valores entre 0.3 e 0.75. É óbvio que dependendo do modelo que vocês estiverem utilizando, se vocês colocarem um valor muito abaixo de 0.5, não vai ter diferença nenhuma. Mas com os IMG Turbo a gente consegue ter esses resultados aqui que são bem legais. Beleza? Agora a gente vai para o nosso terceiro workflow, que é um workflow de ControlNet, tá bom? A gente vai chegar aqui, vamos pegar o workflow de ControlNet, clica, segura e arrasta para cá. Mais uma vez, vão ter alguns nodes aqui faltando. Você clica aqui, vai install missing nodes e vocês vão ter que aqui install missing nodes, instala o que tiver faltando e aperte em restart. Lembrando também que se tiver algum modelo aqui faltando, que provavelmente vai estar, vocês vão ter que baixar eles aqui e colocar nas pastas onde estão colocando. Por exemplo, nas aulas anteriores a gente já ensinou a instalar esses aqui, tá bom? Mas nesse aqui eu não ensinei, né? Mas é o mesmo esquema. Você vai clicar aqui para ele baixar, esperar ele terminar de baixar aqui e vai jogar nessa pasta, tá bom? Para poder utilizar ele. Nos workflows anteriores, a gente não vai precisar, porque ele vai estar utilizando os mesmos modelos das aulas anteriores aqui. Só uma observação. Se tiver faltando algum modelo aqui, baixa tudo e coloca nas pastas, beleza? A mesma coisa nesse workflow. Nesse workflow aqui, além de vocês terem os modelos em Image Turbo, vocês vão ter que baixar esse modelo aqui e colocar nessa pasta. Então, baixou esse modelo aqui, que é para a gente utilizar o Model Patch, ele vai para nossa pasta de downloads, vai estar aqui, aperta Ctrl X, abre a pasta do ConfUI, onde o ConfUI está instalado. Aqui vem ConfUI, olha a pasta que ele está aqui, ó, ConfUI, Models, Model Patch. Ou seja, vem aqui em ConfUI, Models e vem aqui em Model Patches. Aperta Ctrl V.
Como eu já coloquei ele aqui, então não vou precisar colocar novamente, beleza? Mas fez isso tudo, agora o que que a gente vai fazer? Esse workflow aqui, ele serve para a gente editar imagens ou gerar imagens a partir de uma referência. Por exemplo, como um exemplo aqui para esse workflow, eu vou utilizar essa imagem de cachorrinho aqui, 2D. Vou clicar, segurar e arrastar para cá. E eu quero criar, trocar a imagem desse cachorrinho e colocar ele dentro de uma floresta. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, coloquei a minha imagem do cachorrinho aqui, lembrem-se que a resolução desse nodezinho aqui que vem ligado à imagem, tá? Ele tem que estar aqui em resolution, na mesma resolução dessa imagem aqui por garantia, tá bom? Aqui tá 1024 por 1024, você iria colocar aqui 1024 também. Se tivesse 1920 por 1080, você ia colocar aqui 1080, tá bom? E caso você queira ter uma imagem muito grande e você queira reduzir, você pode vir para cá, dar 2 cliques e colocar Image Scale, cadê? Image Scale, esse node aqui, ó, Image Scale da Auto Size. Você pode simplesmente conectar ele aqui e reduzir aqui o valor da resolução. Por exemplo, aqui está em 1024 por 1024, você pode colocar aqui para 512, caso você queira, caso seja necessário, tá bom? Para desativar, você aperta Ctrl B e para ativar, você aperta Ctrl B novamente. Isso aqui é só um adendo, para caso vocês precisem disso aí. E eu vou deletar aqui ele, deixar aqui, e essa observação, deixa isso aqui na mesma resolução, beleza? E agora eu vou querer fazer alteração, como eu falei, que é que eu quero deixar uma floresta aqui atrás dele. Então eu vou ajeitar o meu prompt, eu vou vir aqui, vou digitar o meu prompt, um lindo cachorrinho, cadê? Um lindo cachorrinho no estilo anime japonês em uma floresta. Copia tudo isso aqui, Ctrl C, leva para cá pro prompt, Ctrl V, e aí é só apertar aqui em Run. E vocês vão ver o seguinte. Primeiro, vocês viram que ele gerou aqui uma imagem com os traçados, né? Meio que criou uns traços aqui ao redor dessa imagem. E agora ele vai gerar nossa imagem baseado nesses traços que a gente colocou aqui. Veja só, o antes e depois. Ele preservou o nosso cachorrinho, a escala da imagem, tudo e tal. Só trocou a iluminação e o cenário, né? Porque agora ele está numa floresta. Isso é muito bom caso a gente queira editar imagens de desenhos, tá? Porque o que acontece? Porque esse workflow que a gente chama de ControlNet, ele permite que a gente consiga selecionar determinadas áreas e fale para ele, ó, isso aqui você preserva, até tal limite você altera. E como que ele fez isso? Quando a gente tem esse workflow aqui, ele tá com essa opção aqui, ó, Kenny Add Preprocessor, é só clicar aqui, digitar aqui Kenny, ó, Kenny Add Preprocessor, a gente está dizendo para o ConfUI, ele vai criar bordas aqui ao redor da nossa imagem e que ele vai tentar preservar o que está com as bordas desenhadas. E tem várias outras opções aqui para a gente testar. Por exemplo, eu agora vou colocar aqui uma imagem de jogador de futebol, vou colocar essa imagem aqui dessa galera jogando futebol, e a resolução tá 1365. Eu vou trocar aqui de Kenny e vou digitar aqui Def Anything Preprocessor, eu vou escolher esse aqui, e eu vou colocar aqui a mesma coisa, tá bom? Lembrando que a resolução aqui do Empty tem que estar a mesma da imagem. No caso, quando eu gerei a imagem do cachorrinho, que estava de 1024 por 1024, eu coloquei a resolução também aqui em 1024 por 1024, tá bom? Isso é um adendo também, isso aqui é um alerta. Lembrando que é bom você sempre deixar a resolução da imagem final proporcional à resolução da imagem que está aqui. Então isso aqui tá 2048 por 1365, eu vou colocar aqui 1365. Ele não consegue colocar, o máximo que ele consegue colocar aqui é 1344, porque ele não tem 1365 aqui, não tem problema. E vamos colocar aqui no latent a mesma resolução que a gente tem aqui, né? 2048, cadê? 2048 por 1365. Ele não colocou, aqui já foi bem diferente, ele não tem 1365, mas tem 1360. Caso a gente não queira colocar toda essa resolução, porque demora muito, a gente pode reduzir ela. O interessante é manter a mesma proporção. A gente poderia, sei lá, dividir isso aqui pela metade, ó, dividir por 2 e dividir isso aqui por 2.
Assim a gente ia manter... Opa, dividir por 2. Assim a gente ia manter a mesma resolução aqui. Aliás, a mesma proporção. Mas eu vou colocar aqui a mesma, né? 2048 por 1365. Ele só vai até 60, não tem problema. E agora eu vou trocar o meu prompt. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte. Crie robôs no estilo cyberpunk jogando futebol. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui Ctrl V no meu prompt. E olha só o que ele vai fazer. Ele, baseado nessa imagem, com o def anything que eu coloquei aqui, ele vai criar aqui para mim um mapa de profundidade e através disso ele vai gerar a minha imagem baseado nisso aqui, com uma precisão bem maior. Olha só, vou clicar em Run e vocês vão ver. Viu só? Ele já criou aqui o mapa de profundidade e bum, galera. Agora a gente tem aqui a nossa imagem. Olha só o que ele criou antes e depois. Ó, o antes e depois. Antes e depois. Isso acontece porque aqui, como eu falei, ele criou um mapa de profundidade e disse, ConfigUI, através desse mapa de profundidade, você vai gerar uma imagem dessa forma. Então, isso é uma coisa muito legal no ConfigUI, quando a gente quer gerar imagens a partir de certas referências também. Ó, ficou muito bom isso aqui. Outra coisa que a gente também pode fazer é utilizar esse workflow para gerar imagens com a mesma pose de outras imagens. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar essa imagem aqui do robozão, nosso querido robozão Cristiano Ronaldo, e aqui eu vou clicar e vou digitar DW Preprocessor. E eu vou colocar aqui, alterar o prompt e vou colocar aqui Create a Cyberpunk Robot. Pronto, só isso. Ele vai criar, ó, o que eu digitei aqui exatamente é crie um robô cyberpunk. E ele vai criar um robô cyberpunk com isso aqui nessa opção, na mesma posição que o Cristiano Ronaldo. Lembrando, a gente tem que alterar aqui, ó, tá em 810 por 539. Vamos colocar aqui 539. Ele não vai até 539, vai só 512, então não tem problema. E aqui, na resolução da imagem, vamos colocar a mesma resolução que tem aqui. 810 por 539. Ele não tem 539, tem 544, mas não tem problema. Vai no que dá. E olha só o que vai acontecer agora quando a gente clicar aqui em Run. Veja só, ele criou aqui, como vocês podem ver um antes e depois, um robô na mesma posição do Cristiano Ronaldo. Por que que isso acontece? Porque quando a gente coloca isso aqui em DW Preprocessor, ele meio que cria um rig, né? Quem está acostumado com 3D sabe muito bem o que é rig, né? O rig, ele é basicamente um esqueleto, né? Ele vai criar aqui um esqueleto com a posição da nossa imagem de referência. E aí, ele vai passar essa posição para a imagem que a gente está criando aqui. Olha só como isso é surpreendente. Ele colocou na exata posição. E uma coisa que a gente tem que entender como funciona esse workflow é que é o seguinte. É que aqui a gente tem, geralmente, nesse tipo de workflow, aqui a gente tem um node chamado Apply Control Net. Geralmente as pessoas colocam aqui Apply Control Net, mas nessa ocasião a gente não está utilizando, porque a gente está utilizando esse modelo aqui para conectar no Control Net do Qwen Image, tá bom? Eu acho bem mais interessante. Aqui, nesse workflow, vocês podem colocar valores aqui entre 0.8 e 1. Eu acho interessante. Valores fora disso aqui, abaixo disso aqui, eu não achei legal, tá? Aqui vocês não precisam mexer no denoise em nada. Só mexe nisso aqui caso você queira ter um resultado diferente e no que você quer. Por exemplo, você tá colocando um desenho, né, animado, você vai colocar isso aqui em Kene. Você quer passar uma imagem de referência para ele gerar mais ou menos parecido? Você vai colocar isso aqui em Def Anything, Preprocessor. Quer passar a pose? DW Preprocessor, tá bom? E agora a gente vai para o nosso workflow final de edição de imagens, que é muito melhor, muito mais eficiente, né? Tem algumas peculiaridades ele, que é um workflow que já tem disponível aqui no ConfigUI. Tá bom? A gente vai clicar aqui em Templates, vai digitar, vai vir aqui em Image, vai vir aqui em Flux,
E a gente vai descer aqui e vai procurar aqui, ó, Flux Clean, Flux 2 Clean 9B Image Edit. Vamos clicar aqui, ele vai abrir pra gente. E o que a gente vai ter que fazer é aquele esquema que eu falei para vocês. Vocês vão ter que clicar aqui para baixar os modelos e instalar nessas pastas que estão aqui, beleza? Tem uma peculiaridade nesse aqui do Flux, que quando vocês clicarem para baixar, ele vai abrir essa página aqui do Hugsfield. Vocês têm que estar logados aqui na conta de vocês do Hugsfield. Se você não tem uma conta, crie uma conta aqui com o seu próprio Gmail, se você já tiver, para evitar problemas. Caso não tenha, crie outra conta, tá bom? Aqui, criou a conta, vai entrar aqui e você vai vir aqui em File Versions, nessa opção, e aqui vai estar, ó, Flux 2 Clean Base 9B FP8 Safety Tensor. E aí você clica aqui para baixar, aí ele vai baixar. A mesma coisa vai acontecer com esses outros aqui, ó. Esse aqui, o Qwen 3B, 38B, se você clicar, automaticamente ele já vai baixar, não tem problema. E esse veio aqui também, beleza? Depois é só fazer aquele mesmo esquema de sempre. Terminou de baixar? Coloca nas pastas que estão aqui, tá bom? Eu não vou fazer isso porque eu já coloquei nas pastas que estão aqui. Mas é aquele mesmo esquema de sempre. Terminou de baixar? Vai vir aqui, abre a pasta do ConfUI que está instalado, vem aqui ConfUI, Models, e olha a pasta. Por exemplo, esse FluxClean está nessa pasta aqui de Fusion Modules. Você vai pegar ele quando terminar de baixar e vai entrar aqui na pasta de Fusion Modules. Coloca ele aqui, ó. Inclusive o meu já está aqui. Terminou de baixar esse Qwen 38B FP8, ele está em que pasta? Nessa pasta aqui, ó, Text Encoders. Então você vai vir aqui na pasta ConfUI Models, ó, volta para cá, ConfUI Models, Text Encoders, está aqui. Pega ele, baixa e coloca aqui, ó. O meu já tá aqui, inclusive. Cadê? Bem aqui. A mesma coisa com o Full Encoder que você vai colocar aqui na pasta VEI. Tá? É o mesmo processo para todos que a gente já fez aqui nas aulas anteriores. Tá bom? Terminou de fazer isso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a imagem que você aqui quer editar e o prompt do que você quer alterar. Agora veja como ele é bem eficiente. Eu vou colocar aqui como referência a imagem aqui da nossa família que a gente tinha. Eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu vou falar. Altere a cor do vestido da mulher ruiva para verde. Vou fazer isso aqui, Ctrl C, tá bom? Vou vir para cá e vou colocar aqui o nosso prompt. Ctrl V. Lembrando que eu quase esqueci de avisar isso aqui, e quando vocês terminarem de colocar isso nas pastas, vocês têm que fechar e abrir o ConfUI novamente, tá bom? Toda vez que você coloca um modelo na pasta aqui, você tem que fechar o ConfUI e abrir ele, beleza? Enfim, coloquei aqui o meu prompt, agora eu vou clicar em Run. Olha só o que ele fez. Ele manteve a composição da imagem igual e ele alterou a cor do vestido, tanto da mulher quanto da menina. Eu queria que ele alterasse a cor do vestido só da mulher, né? Mas você vê que, querendo ou não, ele cria uma leve alteração em alguns detalhezinhos aqui ou outro, mas é bem perceptível, né? Mas ainda assim é uma ferramenta muito boa e poderosa, né? O problema é que o Flux ele pesa um pouquinho, né? Então ele vai demorar um pouquinho mais para você gerar suas imagens. Então eu recomendo que você reduza a resolução da sua imagem. Se você tiver com a resolução muito alta, fazer aquele esquema que eu ensinei para vocês, né? Que é dar 2 cliques aqui, Image Scale Down to Size, aí você conecta o Node aqui, conecta ele aqui, e aí você reduz a resolução para ele gerar mais rápido. Mas eu creio que isso não seja necessário. Como eu quero que ele altere apenas o da mulher, eu vou refazer o meu prompt aqui, altere a cor do vestido da mulher ruiva e deixe a cor do vestido da garotinha azul como está. Agora sim, tá vendo? Agora sim, ele alterou aqui com eficiência, alterou aqui a cor do vestido da mulher e deixou a cor do vestido da criancinha azul. Então, tomem cuidado com o prompt que vocês estão utilizando, tá? A gente vê que ele fez um resultado muito, mas muito bom. Viu só? Alterou apenas a cor do vestido, né? E é isso aí. E agora a gente vai fazer uma coisa muito mais surpreendente. Vocês vão ver que tem esses 2 nodes aqui que estão desabilitados. Olha só o que a gente vai fazer.
Vamos segurar Ctrl, clicar aqui e arrastar. E vamos apertar Ctrl B para desativar esses aqui. E vamos fazer o mesmo com esse aqui. Vamos selecionar eles e apertar Ctrl B. E o que que a gente vai fazer? Isso serve para a gente fazer alterações entre duas imagens, né? Eu vou pegar aqui, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Vou jogar aqui o nosso querido robozão. E vou fazer o seguinte. Substitua a mulher que está abraçando a criança na primeira imagem pelo homem na segunda imagem. Ctrl C, Ctrl V e dá run e vamos esperar o resultado que ele vai criar aqui pra gente. Olha só o que ele fez, galera. Ele colocou aqui, ele substituiu exatamente, né? Aqui ele não conseguiu deixar o Cristiano Ronaldo exatamente igual porque não dá pra ver direito o rosto dele, né? Mas a gente já dá pra ver que se a gente tivesse uma imagem de referência melhor, mostrando o rosto dele de frente, ele estaria aqui certinho. Mas, cara, surpreendente. Olha o resultado disso aí. Mas enfim, os modelos Klein, eles são meio pesados mesmo, os modelos Flux, né? No caso. Mas é isso aí, a aula foi essa. E galera, por favor, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso incentiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esses aí. Então, é isso aí, tamo junto e é nóis.